João era um garoto simples, filho de uma família que mal tinha o suficiente para o dia a dia. Crescendo em uma pequena comunidade, ele enfrentava as dificuldades da vida com determinação, apesar da constante falta de recursos. Seu pai havia partido há anos, e sua mãe fazia o que podia como diarista para sustentar a casa. Mesmo jovem, João sabia que precisava contribuir. Assim, dividia seu tempo entre a escola e trabalhos eventuais, como carregar caixas em um mercado local. Ele não tinha luxo, mas carregava no coração um senso de bondade e esperança que nada parecia apagar. Em uma manhã comum, João saiu para entregar frutas no bairro nobre da cidade, onde as ruas largas eram preenchidas por mansões que pareciam de outro mundo. Enquanto empurrava seu carrinho, viu uma senhora idosa tropeçar e cair no meio da calçada. Os carros passavam, mas ninguém parava para ajudá-la. Sem pensar duas vezes, João largou tudo e correu em sua direção. Ela estava visivelmente assustada e com dores, mas conseguiu se sentar com a ajuda do menino. "Calma, senhora, vai ficar tudo bem", ele disse, enquanto procurava algo em sua mochila para ajudar a estancar o pequeno corte no joelho dela. A idosa, que mais tarde ele saberia se chamar Dona Clara, agradeceu com um sorriso fraco. "Você é um menino muito bom. Quase ninguém faz isso hoje em dia", disse ela, com os olhos marejados. João insistiu em levá-la até sua casa, mesmo que isso significasse atrasar as entregas. Quando chegaram ao imenso portão de ferro que cercava uma mansão deslumbrante, ele ficou boquiaberto. Dona Clara pediu que esperasse, entrou na casa e voltou com um envelope em mãos. "Isso é para você. É pouco, mas agradeço pelo que fez por mim." João hesitou em aceitar, mas, ao abrir o envelope em casa, encontrou um valor que poderia sustentar sua família por pelo menos um mês. Ele se sentiu abençoado, mas algo dentro dele dizia que aquele encontro ainda não havia terminado. Nos dias que se seguiram, Dona Clara não conseguia tirar João da cabeça. Aquela bondade tão genuína era rara. Decidiu procurá-lo. Depois de algumas conversas com moradores do bairro e comerciantes locais, conseguiu localizá-lo no mercado onde ele trabalhava. Quando o encontrou, perguntou se ele aceitaria trabalhar em sua casa, ajudando em pequenas tarefas. João, mesmo hesitante, viu nisso uma chance de melhorar sua condição de vida e aceitou. Os dias passaram e João se tornou uma presença constante na vida de Dona Clara. Entre tarefas e conversas, ele descobriu que ela vivia sozinha, sem família por perto, e que sua vida, apesar do dinheiro, também era cheia de desafios. A relação deles evoluiu para algo mais do que trabalho. Era quase como uma amizade entre gerações. João a ouvia pacientemente e, em troca, ela compartilhava histórias de sua juventude e aprendizados que moldaram sua visão de mundo. Mas o que João não sabia era que Dona Clara planejava algo muito maior. Um dia, ela o chamou para uma conversa séria. "João, você é um garoto especial. Tem algo em você que eu não vejo em muitas pessoas, e quero te dar uma oportunidade que talvez mude sua vida para sempre." Ela explicou que queria pagar por seus estudos em uma escola melhor e ajudá-lo a alcançar seus sonhos. O menino ficou sem palavras, emocionado pela generosidade inesperada. Apesar de relutante em aceitar, João viu naquele gesto a chance de transformar sua realidade. Ele começou a estudar com dedicação, sempre lembrando do quanto sua mãe havia se sacrificado por ele. Dona Clara também se envolveu, ajudando com livros, lições e até contatos que abriram portas que ele jamais imaginou. Aos poucos, João percebeu que o que começou como um simples ato de bondade se transformou em uma reviravolta em sua vida. Ele não apenas estava crescendo academicamente, mas também como pessoa. Ele aprendeu que ajudar alguém sem esperar nada em troca pode trazer bênçãos inimagináveis. Mais do que isso, percebeu que sua história poderia inspirar outras pessoas a acreditar no poder da bondade e da empatia. Anos depois, João se formou, conseguiu um bom emprego e mudou a situação financeira de sua família. Mas ele nunca esqueceu de onde veio e de quem esteve ao seu lado em sua jornada. Dona Clara viveu para ver aquele menino humilde se tornar um homem admirável, alguém que escolheu retribuir ao mundo a generosidade que um dia recebeu. Essa história nos lembra que grandes mudanças podem surgir de pequenos gestos. E, acima de tudo, que atos de bondade, mesmo os mais simples, têm o poder de transformar vidas de formas que nem sempre conseguimos prever. Conforme o tempo passava, João foi se transformando,
mas não apenas em relação ao conhecimento acadêmico. Ele estava se tornando alguém mais confiante, mais determinado e, acima de tudo, alguém com uma visão de futuro mais clara. Ele não era mais o garoto que vivia em uma pequena casa, lutando para sobreviver, mas sim alguém com propósito: melhorar sua vida e, com isso, mudar a vida de sua mãe e de tantas outras pessoas que, assim como ele, eram ignoradas pelas circunstâncias da vida. Mas esse processo de transformação não aconteceu sem desafios. Ao longo dos meses, João enfrentou dificuldades que o testaram de maneiras que ele não imaginava. O medo de falhar o assombrava, as noites sem sono e as dúvidas sobre se ele realmente merecia tudo aquilo eram constantes. Ele se sentia inseguro diante das novas pessoas que conhecia. Muitas vezes, sentia que não era parte daquele mundo de classe alta, com suas conversas sobre investimentos e negócios. Sua vida simples, marcada por tantos sacrifícios, parecia um contraste gritante. Mas Dona Clara estava sempre ao seu lado, ajudando-o a superar esses obstáculos. Você está se tornando a melhor versão de si mesmo, João. Continue. Eu acredito em você, ela dizia, e aquelas palavras se tornaram seu combustível diário. João começou a perceber que a verdadeira mudança não estava apenas no dinheiro, nas oportunidades ou na educação. A mudança mais importante estava dentro dele, no seu coração, na sua maneira de pensar. Ele começava a entender que as circunstâncias não definem quem somos. O que realmente importa é a nossa atitude, nossa capacidade de persistir diante das adversidades, de ver além daquilo que está à nossa frente. Cada pequena vitória, cada desafio superado, o aproximava mais da pessoa que ele queria ser. Um ano depois de começar seus estudos com o apoio de Dona Clara, João recebeu uma proposta inesperada. Uma grande empresa de tecnologia estava recrutando novos talentos, e ele, por meio das conexões de Dona Clara, foi convidado para uma entrevista. Era a chance de sua vida, a oportunidade que ele esperava. Mas ao mesmo tempo, o medo de não estar pronto para essa mudança o paralisava. Ele olhava para o reflexo no espelho e questionava se realmente merecia aquela chance, se estava preparado para dar esse passo. Você tem tudo o que é preciso, João. Acredite em si mesmo. O mundo lá fora precisa de pessoas como você, disse Dona Clara, ao vê-lo hesitar. Essas palavras se tornaram um mantra em sua mente enquanto ele se preparava para a entrevista. No dia da seleção, o nervosismo quase o fez desistir, mas ele se lembrou das palavras da senhora que transformará sua vida e respirou fundo. Ele não poderia deixar essa oportunidade escapar. A entrevista foi intensa, mas ao invés de mostrar insegurança, João focou no que ele tinha aprendido. Ele falou sobre sua trajetória, sobre como os desafios o haviam moldado e sobre a vontade de fazer a diferença. Ele não estava apenas vendendo suas habilidades técnicas, mas algo mais profundo: sua capacidade de superação, sua visão de futuro, sua ética. E isso foi o que mais impressionou os entrevistadores. A empresa o contratou, e João finalmente sentiu que sua vida estava tomando o rumo que ele sempre sonhou, mas que nunca imaginou ser possível. Agora, com um bom emprego, ele não só conseguiu mudar a sua realidade financeira, mas também deu início a um ciclo de retribuição. Sabia que sua história poderia ser a chave para motivar outras pessoas que, assim como ele, sentiam que o destino estava contra elas. Ele não queria ser apenas mais um que ascendeu na vida. Ele queria, de alguma forma, devolver o que recebeu e, assim, ajudar outras pessoas a acreditar que é possível, sim, mudar de vida. O impacto de sua jornada foi profundo. João, ao ver seu sucesso, começou a ajudar sua mãe, tirando-a da dura rotina de trabalho. Ele também fez questão de compartilhar sua história com outras pessoas, motivando jovens a acreditarem que, mesmo sem recursos, com força de vontade, é possível ir muito longe. Ele se tornou um exemplo de que a bondade, a perseverança e o trabalho duro podem transformar não só a vida de um indivíduo, mas também a de toda uma comunidade. A amizade com Dona Clara também se fortaleceu, mas ele sabia que estava se distanciando da vida simples que teve. Isso não fazia sentir-se desconectado. Pelo contrário, ele agora compreendia as lições que ela lhe ensinara. A importância de nunca esquecer de onde se vem e como cada pequena ação pode fazer uma grande diferença. À medida que os anos se passavam, João alcançava mais e mais sucesso. Sua carreira estava decolando, e ele rapidamente se tornou um nome respeitado no campo da tecnologia. Mas algo ainda o preocupava.
ele sabia que o que estava conquistando era fruto de algo mais profundo do que habilidades ou sorte. Sua vida fora transformada por um simples ato de bondade, o gesto de uma mulher que ele mal conhecia, mas que mudou seu destino de forma irreversível. Mesmo em meio ao sucesso, João não conseguia esquecer a mulher que fora a chave para sua mudança. Dona Clara, uma senhora idosa, não apenas lhe ofereceu uma oportunidade única, mas também lhe ensinou lições de vida que ele nunca teria aprendido sozinho. Ela o ensinou a valorizar o que é simples, a importância de ser grato, de fazer o bem sem esperar nada em troca, e de nunca, jamais, deixar que os obstáculos da vida o definissem. Com o tempo, João começou a sentir que sua jornada estava chegando a um ponto de virada. Ele sabia que deveria retribuir de alguma forma, ajudar outras pessoas como Dona Clara o ajudou. Ele sentia uma responsabilidade maior, não apenas com sua família, mas com o mundo ao seu redor. Foi então que ele decidiu investir parte de seu tempo em um projeto de mentorias para jovens carentes, especialmente para aqueles que, assim como ele, não tinham as mesmas oportunidades. Ele queria mostrar a essas pessoas que era possível transformar suas vidas, mesmo sem recursos, mesmo com todas as dificuldades que surgem ao longo do caminho. Seu projeto cresceu rapidamente. Ele começou a trabalhar com escolas públicas, promovendo workshops sobre desenvolvimento pessoal e profissional, sobre como superar a adversidade e como a educação pode ser a chave para mudar qualquer realidade. Aos poucos, João foi se tornando uma referência na comunidade, um símbolo de que, com esforço e determinação, qualquer um pode superar a dor e transformar a sua história. Porém, embora sua vida estivesse mudando para melhor, havia uma parte dele que ainda se sentia incompleto. Ele nunca esqueceu de onde veio, das dificuldades pelas quais passou e, especialmente, de sua mãe. Sempre que ela olhava com orgulho, João sentia que ainda precisava fazer mais por ela. Ele sabia que, apesar de todas as conquistas, sua missão ainda não estava completa. Ele queria proporcionar à sua mãe tudo o que ela merecia por ter dedicado toda a sua vida ao bem-estar dele. Seu maior sonho agora era vê-la descansar, sem se preocupar com o peso do trabalho diário, sem as preocupações que a vida impunha a ela. Nesse ponto, a história de João não se resumia mais apenas ao seu sucesso pessoal. Ele compreendeu que sua missão na vida era ser uma fonte de inspiração para os outros. E, mais importante, era garantir que sua história de superação não fosse esquecida. Ele queria ajudar outras pessoas a perceberem que, independentemente das circunstâncias, o destino de uma pessoa pode ser transformado por um único ato de bondade, uma decisão corajosa e a persistência diante das adversidades. E então, um dia, enquanto estava em uma das suas sessões de mentorias, João recebeu uma carta de Dona Clara. Ela estava mais velha, e sua saúde estava se deteriorando rapidamente. Mas a carta não era um pedido de ajuda. Era uma mensagem de despedida. Ela escreveu: João, você se tornou tudo o que eu imaginei que poderia ser. E mais do que isso, você superou tudo o que imaginei. Fico feliz por ter feito parte da sua jornada. Você sempre teve o poder dentro de si. Agora, é sua vez de passar isso para o mundo. Essas palavras marcaram João de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Dona Clara não apenas lhe ofereceu uma oportunidade, ela lhe deu a missão de continuar o trabalho dela. Ela queria que ele nunca esquecesse de quem ele era, de onde ele veio, e de como um simples gesto de bondade podia mudar o destino de uma pessoa. A partir daquele momento, João se dedicou ainda mais ao seu trabalho social, fazendo questão de espalhar o legado de Dona Clara. Ele começou a financiar bolsas de estudo para jovens, apoiando projetos que incentivavam a educação em comunidades carentes e promovendo mudanças reais na vida daqueles que estavam no mesmo lugar onde ele começou. Ele sabia que estava apenas começando a cumprir o que era a verdadeira missão da sua vida. Não era só sobre alcançar o sucesso para si mesmo, mas usar esse sucesso para melhorar o mundo ao seu redor. A transformação de João foi muito além de uma ascensão profissional. Ele se tornou uma referência não apenas pelo que conquistou, mas pela maneira como usou suas conquistas para ajudar os outros. Ele se tornou uma prova viva de que, por mais difícil que seja o começo de uma jornada, ela pode ter um final glorioso, e, muitas vezes, esse final não está no ponto de chegada, mas naquilo que conseguimos fazer ao longo do caminho para ajudar os outros a chegarem lá também. João se tornou um exemplo, não apenas para sua cidade, mas para muitas pessoas que estavam em situações semelhantes à que ele enfrentará. Seu nome passou a ser reconhecido em várias regiões, e ele não se limitava a ficar no conforto de seu sucesso pessoal.
Ele se entregava totalmente ao seu propósito de transformação social, inspirado pelas lições de vida de Dona Clara, e agora ele queria mais do que nunca alcançar aqueles que, como ele, estavam escondidos nas sombras da sociedade. A cada ano, o impacto do seu projeto crescia. O número de jovens que ele conseguia apoiar aumentava, e com isso, mais histórias de superação começavam a se entrelaçar com a sua própria. Ele já não via o mundo apenas através de suas conquistas individuais, mas agora via um reflexo de todas as vidas que ele tocava. Cada história de um jovem que, como ele, havia sido ajudado a encontrar seu caminho, cada sorriso, cada agradecimento, eram provas vivas de que sua decisão de dar um passo em direção ao desconhecido havia valido a pena. Mas mesmo com todo esse sucesso, João nunca se esqueceu de suas origens. Ele sempre dizia a todos que sua verdadeira riqueza estava nas conexões que ele fazia, nas vidas que tocava. Ele não queria que sua história fosse vista apenas como um conto de sucesso, mas como um lembrete de que qualquer um pode reescrever sua narrativa, independente da situação em que começou. Em uma das suas visitas a um centro de apoio a jovens, ele conheceu Lucas, um rapaz de 19 anos que, assim como ele, viera de uma família muito pobre e tinha perdido a esperança de um futuro melhor. Lucas passava os dias tentando ajudar a mãe a cuidar dos irmãos mais novos, trabalhando em empregos temporários, mas a vida estava dura. Ele não tinha sonhos grandes, nem perspectivas. Mas quando ele conheceu João, as palavras que ele ouviu começaram a fazer a diferença. Você tem algo dentro de si que ainda não descobriu, João lhe disse. Eu sei que a vida não foi justa com você, mas isso não significa que o resto da sua vida precisa ser uma continuação dessa história. O poder de mudar sua vida está em suas mãos. Aquelas palavras fizeram Lucas refletir profundamente. Ele começou a participar das mentorias e, pouco a pouco, foi se abrindo para novas oportunidades. No primeiro ano, ele conseguiu um estágio em uma empresa de marketing digital e começou a aprender novas habilidades. Depois de 2 anos, Lucas já estava gerenciando suas próprias contas e ajudando a sua família a sair da situação difícil. Ele sabia que não poderia mudar tudo de uma vez, mas estava construindo uma nova vida, e isso já era um grande começo. Cada vez que João via um caso como o de Lucas, ele se sentia mais motivado a continuar com seu trabalho. Ele sabia que muitas vezes os jovens se perdiam por falta de oportunidades, e que, com o empurrão certo, com a ajuda de alguém que acreditasse neles, poderiam ter um futuro brilhante. E esse empurrão vinha de quem já havia vivido o que eles estavam vivendo e, portanto, sabia como era possível recomeçar. No entanto, a missão de João não parou ali. Ele não queria apenas ensinar os jovens a serem bem-sucedidos em suas profissões. Ele queria, de fato, mudar a mentalidade de uma geração inteira. Queria que eles entendessem que, além da formação profissional, o mais importante era o desenvolvimento do caráter, o entendimento de que a vida é feita de escolhas, e que a maior responsabilidade de todos é a forma como lidamos com o próximo e com nós mesmos. Assim, João expandiu suas ações. Ele criou uma plataforma online para facilitar o acesso aos seus programas de mentoria e trouxe ainda mais jovens para seu círculo de apoio. Durante os anos seguintes, sua jornada alcançou um novo patamar. Seu nome começou a ser reconhecido em outros estados, e ele foi convidado para palestrar em diversos eventos sobre empreendedorismo, superação e responsabilidade social. Seu projeto agora tinha uma proporção nacional, e ele sabia que isso era apenas o começo. Por mais que ele tivesse atingido sucesso, João sentia que não era o final. Era apenas mais uma etapa de sua jornada. Ele ainda queria impactar mais vidas. Ele ainda sentia que havia mais a fazer. O mundo precisava de mais pessoas dispostas a agir, a transformar realidades, a ser a mudança que queriam ver. E, por mais que a história dele fosse inspiradora, ele sabia que a verdadeira transformação acontecia quando outras pessoas seguiam seu exemplo, quando mais jovens se levantavam, se erguiam e se tornavam líderes em suas comunidades. Enquanto sua história ganhava novos capítulos, João nunca deixou de acreditar que o verdadeiro propósito da vida não era só alcançar o sucesso, mas usar esse sucesso para algo maior. Ele passou a ensinar, também, a seus alunos e mentores que a verdadeira recompensa não estava naquilo que se conquista para si, mas naquilo que se conquista para o bem comum. Ele se tornava um exemplo vivo de como, ao ajudar os outros, somos igualmente ajudados. Ao transformar a vida de uma pessoa, a sua própria vida se transformava, e era essa a verdadeira magia de sua jornada. À medida que sua jornada se expandia,
João se deparava com novas questões e desafios que o forçavam a olhar ainda mais profundamente para dentro de si. Ele já não era mais o mesmo garoto que, anos antes, tremia de medo diante da possibilidade de não ser aceito em um mundo que parecia tão distante. Ele agora era um homem com uma missão, com uma visão clara do impacto que queria causar. Mas, mesmo com todos os avanços que havia conquistado, ele ainda sentia que algo mais precisava ser feito. Seu propósito estava se tornando ainda mais claro. Ele precisava ajudar a construir uma rede, um movimento de transformação social, algo que fosse mais do que apenas seu projeto ou seu nome. Ele queria criar uma comunidade de pessoas dispostas a mudar suas realidades, a dar de volta aqueles que estavam na mesma situação que ele estava. E foi aí que João teve uma epifania. Ele estava no palco, falando para um grande público durante uma conferência de empreendedorismo, e, enquanto via as reações das pessoas, percebeu que sua verdadeira missão não era apenas salvar indivíduos, mas salvar coletivos. Ele tinha se concentrado em ensinar as pessoas a mudarem de vida, mas o impacto de sua história estava começando a mostrar que ele precisava olhar para algo maior. Ele precisava ajudar a formar líderes. Líderes que, assim como ele, viriam de lugares improváveis e que usariam sua força para melhorar o mundo em que viviam. Ele sabia que seu trabalho não poderia parar na transformação de indivíduos isolados. Ele queria que aquela chama de mudança se espalhasse por todo o país. Foi então que surgiu o conceito de Líderes de Impacto, um programa que visava identificar jovens em comunidades marginalizadas e treiná-los para se tornarem agentes de mudança em suas próprias comunidades. João não queria mais ser apenas o mentor que ajudava os outros a alcançar o sucesso. Ele queria formar mentores, líderes que pudessem reproduzir esse impacto e ajudar a criar uma onda de transformação ainda maior. Ele se tornaria ponte para esses jovens, mas sua maior contribuição seria capacitá-los a criar a mudança que desejavam ver em suas próprias realidades. O impacto desse novo programa foi imediato. As primeiras turmas de líderes de impacto começaram a surgir e, em pouco tempo, João percebeu que seu trabalho estava se multiplicando de forma exponencial. Jovens de todas as partes do país começaram a se reunir em suas regiões, compartilhando histórias, recursos e aprendizados. Muitos deles se tornaram defensores da educação, da igualdade de oportunidades e da inclusão social. Eles estavam criando um movimento de transformação real, e João, observando de longe, sentiu uma emoção indescritível. Ele sabia que esse era o futuro. Seu sonho de um mundo melhor estava se tornando realidade, não por suas próprias mãos, mas pelas mãos de uma nova geração de líderes. Ao refletir sobre tudo o que havia vivido até aquele momento, João entendeu que seu sucesso não estava na quantidade de dinheiro que ganhará ou nas conquistas pessoais que acumulou, mas no legado que estava deixando. Ele sabia que sua história de superação não era apenas sua. Ela pertencia a todos os que o ajudaram ao longo do caminho, e principalmente, àquela mulher que, sem hesitar, acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Agora, ao olhar para o futuro, João sentia que o ciclo estava se completando. Ele sempre soubera que a maior dádiva que poderia receber era a chance de fazer a diferença. E, com isso, ele começou a perceber que sua própria vida, por mais difícil que tivesse sido, era a preparação perfeita para o trabalho que ele vinha fazendo. Ele não era mais um garoto pobre. Ele era um homem que, por causa de sua humildade, empatia e determinação, havia se tornado um mentor, um líder e um exemplo de como, com a ajuda de outros, qualquer pessoa pode se transformar. O impacto de João no mundo foi inegável. Ele se tornou um ícone, não porque tivesse se tornado rico ou famoso, mas porque havia transformado vidas. Ele era, agora, a personificação de uma mensagem poderosa. O verdadeiro sucesso não está apenas em conquistar para si, mas em transformar a vida de outros, em mudar a realidade daqueles que, assim como você um dia, não viam saída. Ele ainda se lembrava de sua mãe, a mulher que sempre acreditou nele, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. E agora, ela não estava mais sobrecarregada com o peso da vida. João havia cumprido sua promessa de cuidar dela. Ele a havia retirado da luta diária, oferecido a ela a tranquilidade de não precisar se preocupar com as contas ou com o trabalho exaustivo. Ele havia cumprido seu sonho, dar à sua mãe uma vida melhor. Mas ele sabia que essa conquista não era sua apenas. Era a realização de todos que o ajudaram ao longo do caminho. O mundo de João agora estava cheio de pessoas que haviam sido tocadas por sua história. Jovens que, antes de conhecerem sua trajetória, não tinham esperança de mudar suas vidas. Eles tinham sido inspirados a sonhar, a lutar,
a acreditar que a vida não precisa ser definida pelas dificuldades, mas sim pela coragem de dar o primeiro passo em direção a um futuro melhor. Ele não era mais só um exemplo, mas um movimento. E esse movimento só continuaria a crescer. A transformação de João, iniciada com um simples ato de bondade de Dona Clara, havia desencadeado uma onda de mudanças que não poderia ser interrompida. Ele sabia que sua missão estava apenas começando. Porque quando você transforma a vida de uma pessoa, você cria um efeito dominó, uma cadeia de acontecimentos que pode impactar gerações. E o legado de João, bem como o impacto de sua jornada, continuaria a ressoar por muitos, e João chegou a um ponto onde ele sabia que sua missão, embora grandiosa, jamais teria um fim definitivo. Ele já não estava mais preocupado com reconhecimento pessoal ou com a fama que pudesse obter. O que realmente importava era o impacto contínuo que ele poderia gerar. Quando olhava para os jovens que havia ajudado ao longo dos anos, ele se dava conta de que a verdadeira mudança não ocorria de forma instantânea, mas através de pequenos gestos acumulados, através de apoio constante e, principalmente, pela crença inabalável de que todos têm a capacidade de reescrever sua história. Sua vida não foi mais marcada pela luta diária para sair da pobreza, mas por sua luta constante para garantir que outros tivessem a oportunidade de criar suas próprias narrativas de sucesso. Ele sabia que sua história era um reflexo daquilo que poderia ser alcançado quando alguém acredita verdadeiramente no potencial do outro, e que esse poder não vinha do dinheiro ou da fama, mas da capacidade de inspirar e de ser uma fonte de esperança. O legado de João não era algo que ele poderia controlar. Não se tratava de deixar um nome, mas de plantar sementes em diversas terras, de modo que aquelas sementes crescessem em árvores que, com o tempo, dariam frutos. Ele não imaginava o quanto seu trabalho estaria mudando o rumo de vidas antes mesmo de ver os resultados diretos. Mas ele sabia que cada passo dado em direção ao bem, cada jovem transformado, cada mente despertada, era um passo rumo a um mundo mais justo e mais igualitário. Ele estava criando um ciclo virtuoso de mudança. À medida que os anos se passaram, João continuou a se envolver em novos projetos, não só em sua cidade natal, mas também em várias comunidades ao redor do país. Ele expandiu sua rede de mentores, tornando-se uma espécie de mentor de mentores, e se dedicou a formar uma nova geração de líderes que, como ele, viriam de origens humildes, mas com o coração voltado para transformar a realidade dos outros. A cada história que ouvia de jovens superando seus desafios, João sentia que seu trabalho estava cumprindo sua verdadeira missão: dar poder às pessoas para que elas próprias mudassem suas vidas. João sempre dizia que sua vida era um exemplo claro de que o destino não precisa ser uma sentença. O que ele queria mostrar a todos era que as circunstâncias de onde você vem não definem onde você pode chegar. A única coisa que limita alguém é a falta de crença em si mesmo e a ausência de apoio. Por isso, ele se tornava cada vez mais determinado a ser a mão estendida para aqueles que estavam prontos para pegar a oportunidade de mudar, sem medo de falhar. E, ao olhar para o futuro, João sabia que a jornada não terminava aqui. Ele já havia começado a transformar sua realidade, mas ainda havia muito mais por fazer. Ele queria que sua história inspirasse a muitos, que fizesse com que outras pessoas acreditassem que era possível dar o primeiro passo em direção à mudança. Não era apenas sobre vencer, mas sobre transformar. E ele sabia que esse processo não seria fácil nem rápido. A mudança real leva tempo, mas com coragem, apoio e o desejo verdadeiro de melhorar, qualquer pessoa poderia chegar lá. O ciclo de transformação que João começou não acabava com ele. Ele sabia que a verdadeira grandeza não vem de alcançar um ponto final, mas de continuar avançando e deixando uma marca indelével naqueles que, um dia, iriam continuar a jornada em seu lugar. Ele já havia encontrado seu propósito: transformar vidas, um ato de bondade de cada vez. E, assim, sua história segue. O nome de João pode um dia ser esquecido, mas as vidas que ele tocou jamais serão. Cada jovem que se tornou um líder, cada comunidade que foi impactada, cada transformação que aconteceu, será o verdadeiro legado de João. O impacto de sua vida ecoará através de gerações, uma história de superação, empatia e, acima de tudo, de transformação real e profunda. Antes de você sair, quero agradecer imensamente a todos que se inscreveram no canal, deixaram seu like, compartilharam essa mensagem com amigos e deixaram um comentário. Cada gesto de apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo histórias inspiradoras como essa. Se você ainda não fez isso, aproveite agora para se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com mais pessoas.
A sua participação faz toda a diferença e nos motiva a seguir criando conteúdos que realmente impactem a vida de todos. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada.